americano? Mais ou menos. Mais ou menos. Lembra, quando feito de verdade, lembra. Fala primeiro a acusação por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Primeiro a acusação fala, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Depois fala a defesa, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Depois fala o juiz. Daí o juiz dá a sentença. Tudo bem? Agora, vamos imaginar quinta-feira, véspera de feriado. Já pensou? Todo mundo doido para viajar, aquela coisa toda. O juiz marca uma audiência para ouvir 15 testemunhas, na quinta-feira, véspera de feriado. 7 horas da noite eles estão lá no fórum ainda. 7 horas da noite e estão no fórum. Bruta de um caso complicado. Você acha que é razoável 8 horas de audiência? Você acha que é razoável exigir que os advogados e promotores se manifestem oralmente e o juiz decida ali naquela hora? Você concorda que não é razoável? Nessa situação, quando o caso for complexo, o juiz pode converter os debates orais em memoriais escritos. O juiz converte os debates orais em memoriais escritos. Ok? Qual o prazo? 5 dias para acusação, 5 dias para defesa. Vou repetir. 5 dias para acusação, 5 dias para defesa. E o juiz? O juiz decide em quanto tempo? Qual é o prazo que o juiz tem para decidir? 10 dias. O juiz decide em 10 dias. Tá claro isso? Tudo bem? Tranquilo? Desta sentença do juiz, caberá uma apelação para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Vamos guardar então os atos do que a gente viu até agora? Denúncia, recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, absolvição sumária, segundo recebimento da denúncia, para quem admite que existe, audiência de instrução, debates e julgamento. Na audiência de instrução, debates e julgamento, qual é a sequência mesmo de atos? Ofendido, testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito, assistente técnico, acariação, reconhecimento e interrogatório. Daí as partes podem pedir outras provas. Se não tiver outras provas, debates e sentença. Tudo bem? Está claro isso? Pessoal, nós chegamos ao final deste nosso primeiro bloco, o tema do dia. Nós vamos agora ao segundo bloco, que é o bloco do Pergunte ao Professor. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande seu e-mail para cá, mande sua dúvida. Teremos o maior prazer em respondê-lo. Anote aí o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Até já! Muito bem, voltamos agora com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse bloco eu vou responder a perguntas de candidatos de todo o país sobre temas relacionados ao tema do dia, que é o procedimento como ordinário. Você que está zapeando aí, parou, se interessou? Fica aqui com a gente. Nós estamos discutindo o procedimento como ordinário. Nós estamos aqui tentando mostrar qual é a sequência de atos e o que é importante saber sobre cada um destes atos. E, se você tem uma dúvida, se você tem uma sugestão, mande seu e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br. Tudo bem? Vamos para a tela? Vamos ver nossa primeira dúvida na tela. Professor, como se dá o recebimento da denúncia? Como se dá o recebimento da denúncia? Veja, trabalhamos isso no primeiro bloco, vamos aprofundar um pouco agora. Há, basicamente, 3 posições. 3 posições. Primeira posição,
diz que é apenas um recebimento da denúncia, logo no início do processo. Segunda posição, diz que há apenas um após o recebimento da denúncia. Ok? Terceira posição, nos diz que são dois recebimentos da denúncia. Um ao início do processo, outro após o oferecimento da resposta à acusação. Em primeiro grau de jurisdição, a maioria dos juízes está entendendo que é apenas um recebimento da denúncia, logo no início do processo. Então, isso deve ser o que você está vendo aí nas varas da cidade onde você se encontra. Mas ainda não há um posicionamento por parte do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça sobre quantos são efetivamente os recebimentos da denúncia. Tudo bem? Tranquilo? Só mais uma coisinha. É lamentável isso, mas segundo a posição majoritária da jurisprudência, precisa o juiz fundamentar o recebimento da denúncia? Precisa? Não é? Como regra, não. Como regra, entende a jurisprudência majoritária que o juiz não precisa fundamentar o recebimento da denúncia. Particularmente, eu não concordo com essa posição. Eu entendo que a fundamentação é uma garantia, e também uma garantia política. E, como diz o professor Antônio Magalhães Gomes Filho, é por meio da fundamentação que eu consigo exercer o controle sobre as decisões. Controle no sentido de saber a motivação, o motivo que levou o juiz a decidir daquela maneira. Tudo bem, tranquilo, mas isso é posição minoritária. Posição majoritária entende que não precisa fundamentar o recebimento da denúncia. Tudo bem? Ok. Vamos ver agora, segunda pergunta, na tela. Professor, qual a ordem dos atos em audiência? Isso precisa saber decor. Precisa saber decorada a sequência de atos em audiência. Vamos lá? Vão marcar. Ofendido, se for possível, ofendido. Testemunhas de acusação. Testemunhas de defesa. Ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Perito e assistente técnico. Perito e assistente técnico. Depois vem o quê? Acariação, reconhecimento. Acariação, reconhecimento. Interrogatório. Daí o juiz tem que decidir sobre as provas que foram requeridas pelas partes, debates e sentença. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Madeira, eu escrevi aqui no meu caderno, formou uma frase, sim, ot pare. Ot pare. Madeira, o que é isso, ot pare? É a frase que você vai usar para decorar. Olha a inicial de cada uma delas, do ot pare. Ofendido, testemunha, perito, assistente técnico, acariação, reconhecimento, interrogatório. Ot pare. Tudo bem? Tranquilo? Eu sei que é chato, eu sei que você que está aí se preparando para a prova, é chato ter que decorar essas coisas, mas elas são importantes, porque algumas coisas têm que ser decoradas. Então use a frase ot pare. Ofendido, testemunha de acusação e de defesa, perito e assistente técnico, acariação e reconhecimento e interrogatório. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora à nossa terceira pergunta, na tela. Professor, quais as hipóteses da absolvição sumária? Quais as hipóteses da absolvição sumária? Madeira, onde é que está a absolvição sumária mesmo? Vamos lembrar a sequência de atos? Denúncia, recebimento, citação. Resposta à acusação, absolvição sumária. A absolvição sumária está prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal. Ela se dá em casos em que houver manifesta presença de causa excludente da ilicitude, manifesta presença de causa excludente da ilicitude, manifesta presença de causa excludente da culpabilidade, manifesta presença de causa excludente da culpabilidade,